Olá meus amigos, sou o professor Fernando, sou da FETEXCEL. Vou fazer uma explicação agora sobre um equipamento muito utilizado na área de manutenção de celular e tablet. Tá? Esse equipamento não serve somente para manutenção de celular e tablet, mas especificamente, como estamos nessa área, tá? Eu vou fazer a explicação falando ela sobre esse que nós trabalhamos. Essa é uma estação de retrabalho analógica. Eu indico para os alunos, a hora de escolher qual a melhor estação de retrabalho. Tá? Essa aqui que nós fazemos as soldas. Eu sempre indico ao aluno fazer uma aquisição de uma retrabalho que o compressor fique internamente na máquina. Tá? Existem umas estações de retrabalho que no manete ele tem uma ventoinha. Tá? Elas são muito boas, não estou dizendo que elas são ruins, são muito boas. Só que ela, por ficar no manete, acontece de às vezes escapar da nossa mão, levar uma batida um pouco mais forte, então é mais propício de dar problema nela. Tá? Então essas que o compressor está internamente na máquina, eu indico para que faça a aquisição desse escolha, na escolha desse tipo de equipamento para fazer manutenção. Quando nós compramos especificamente essa máquina aqui, que o compressor é interno, vocês vão observar aqui embaixo dela, algumas vem dizendo que tem um parafuso vermelho aqui embaixo. Tá, que tem que ser removido, tá? Por que tem que ser removido? Esse parafuso é somente para transporte, tá? Ela vai estar dentro da caixa e esses 4 pinos é o que está segurando o compressor dentro da máquina. Então eles colocam um parafuso vermelho aqui, que é justamente para segurar esse compressor, no caso de transportar, para não soltar esses 4 pinos. Se por acaso chegar uma para você, está um desses pinos não está aparecendo, esses pinos de borracha, quer dizer que o compressor soltou lá dentro, vai ter que abrir e colocar o pino novamente, tá? Mas chegando para vocês, os 4 pinos estão aparecendo, é só tirar esse parafusinho, porque se não tirar ele, quando você ligar a máquina, ela vai ficar fazendo um barulho muito forte porque ela está presa, o compressor está preso, tá? A partir do momento que tira esse parafuso aqui de baixo, ela não vai estar o compressor fica solto para poder fazer o trabalho com ela. Essa retrabalho ela acompanha vários bicos, tá? Depende do trabalho que vai ser feito, utiliza um dos bicos, Vocês podem observar que eu particularmente uso mais esse e esse último aqui, tá? Esses outros bicos são os mais finos, eu procuro usar sempre o bico 2 e o último bico, tá? Esse aqui para trocar componentes um pouco menores, esse aqui para trocar um componente maior, tipo de uma BGA, alguma CI, tá? Então eu utilizo essa para vazão de ar. Muitos perguntam também para que serve essa ferramenta que acompanha essa estação de retrabalho, tá? Essa aqui, para nós que trabalhamos na área de celular, na nanotecnologia, não temos a necessidade de usar, tá? Porque esse aqui é como se fosse uma pinça. Como nós trabalhamos na nanotecnologia, nós conseguimos pegar nossos componentes através dessas pinças. Pessoas que trabalham com equipamentos maiores, esse aqui é como se fosse uma pinça para poder segurar uma BGA maior, algum componente maior, uma CI, para poder jogar o ar quente e remover ela do lugar. Então, nós que trabalhamos na área de celular e tablet, não utilizamos esse tipo de ferramenta, tá? Agora vamos falar sobre os cuidados dela, tá? Essa aqui, como ela é analógica, não tem a temperatura que está sendo usado, o estanho vai entrar em fusão em 250 graus, tá? Então nós vamos trabalhar com a estação de retrabalho entre 300 a 350 graus. Como é que sabemos se uma estação de retrabalho é analógica, em qual temperatura que ela tá? Isso aqui com o tempo nós vamos nos familiarizando, com a temperatura, até nós olhamos aqui na resistência, nós sabemos em qual temperatura está, nós vamos nos acostumando. Tá? Eu procuro usar sempre esse pino número 2, tá? Eu vou encaixar ela aqui, esse aqui que eu vou sempre usar. Então ele tem 2 seletores, uma da vazão de ar e outra da temperatura, tá? Nós vamos ligar a máquina e vamos aumentar a vazão de ar. Esse barulho aqui é do compressor que está internamente na máquina. Ó. Cada vez que eu abro mais ela, a vazão de ar aqui no bico é maior. A configuração, quando uma estação de retrabalho é nova, se acabou de fazer a aquisição, o que acontece? O compressor interno está totalmente limpo,
não tem sujeira, não tem resíduos, não tem fuligem, né? Porque ela está sugando o ar de fora para jogar aqui no manete. Então uma vazão de ar mais ou menos no 3,5 quando ela está nova. Conforme vai passando o tempo de uso, ela vai sujando, né, o respiro dela internamente. Então nós somos obrigatoriamente aumentar a vazão de ar. Qual que é a melhor vazão de ar? Esse aqui é quando você está fazendo uma espécie de solda ou troca de componente. A vazão de ar não pode ser tão fraca para não prejudicar a resistência e nem tão forte para não empurrar a componente quando entra em tempo de fusão, tá? Então isso aí que você tem que gravar bem. Agora a temperatura, a média que nós vamos usar, esse aqui conforme nós vamos aumentando, ele vai piscando aqui e nós podemos olhar aqui por dentro que ela vai começar a ficar avermelhada, tá? Agora qual que é a temperatura? É mais ou menos entre 4,5 a 5, que é dessa estação de retrabalho, tá? Mais ou menos de 4,5 a 5, a vazão de ar vou usar mais ou menos no 4, tá? É uma configuração que eu estou usando nela porque é uma máquina que já está com bastante uso, tá? Eu usei ela bastante. Então se fosse nova, mais ou menos no 3 aqui, conforme vocês vão usando, vocês vão ver a necessidade de aumentar. A temperatura eu vou usar mais ou menos no 5, tá? E vou esperar ela aquecer. Qual que é a temperatura correta? Aqui dentro, olhando de fundo, vocês vão ver que ela vai ficar um pouco avermelhada, tá? Vocês têm que olhar de longe, ela vai ficar uma luz mais ou menos dessa tonalidade, até um pouquinho mais fraca que isso. Então que essa aqui que ela já chegou na temperatura ideal para fazer uma troca de componente, tá? Agora, como é que nós vamos fazer para desligar a estação de retrabalho, tá? Vocês nunca podem fazer, por exemplo, a sua máquina está em 300 graus, ela está totalmente vermelha, né, incandescente aqui, e se você desligar aqui, a estação de retrabalho continua funcionando, só que a vazão de ar vai aumentar. Por quê? Ela é automática, tá? A vazão de ar aumenta justamente para esfriar a resistência que está aqui. Só que isso, com o tempo, ele vai prejudicando cada vez mais a sua estação de retrabalho. O ideal que vocês têm que fazer, depois que ela está quente, está numa temperatura alta, vocês trabalharam, fizeram o trabalho, vocês vão desligar ela. O que vocês vão fazer? Vocês vão abaixar somente a temperatura e não mexe na vazão de ar. Deixa ela ligada, só abaixou a temperatura. Depois que vocês viram que esse não está mais incandescente, tá? Vocês podem desligar a máquina, tá? Ó, essa aqui é uma vazão de ar que ela já está praticamente fria. Deixa eu ligar novamente. O que acontece? Vocês abaixando a temperatura e depois de alguns minutos desligando, né, a resistência dela vai durar muito mais, tá? Porque se vocês ela em 300 graus de ligar direto, a vazão de ar vai acabar prejudicando a resistência que tem no manete, tá ok? Então esses aqui são os primeiros cuidados que tem que ter com a estação de retrabalho.